Olá, o pauta especial de hoje vai falar sobre a pesca no estado de Alagoas. Você sabe que ações estão sendo fomentadas para desenvolver a atividade no estado? A partir de agora, no pauta especial. Com uma costa que se estende por 230 quilômetros e tendo outros 240 quilômetros banhados pelo Rio São Francisco, além de contar com 16 bacias hidrográficas espalhadas por seus 27.778 quilômetros quadrados. O estado, que tem o nome originado de seus mananciais, ainda deixa a desejar quando o assunto é produção da pesca. Dados do Boletim Estatístico demonstram que nós temos ainda uma pesca rudimentar. Isso se espalha, é uma rotina do cenário brasileiro que o estado de Alagoas repete? É assim, infelizmente, né, o Brasil hoje tem uma produção de pesca e aquicultura muito menor do que o seu potencial. Você tem ideia, hoje a gente perde a produção aquícola para países como Bangladesh, Vietnã, Costa do Marfim, né? A produção é muito pequena e incipiente. O Brasil, sem fazer esforço nenhum, consegue nos próximos anos quadruplicar essa produção. O Ministério da Pesca e Aquicultura, ele licitou no ano de 2012 e 2013 em torno de 950 hectares de áreas nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Essa área, hoje, sem nenhum esforço, quando estiver produzindo, a gente consegue dobrar a produção. Hoje, de acordo com o IBGE, a produção brasileira de pescado na aquicultura está em torno de 800 mil quilos por ano, né? Só essa área de 950 hectares que foi licitada dentro das grandes usinas hidrelétricas, ela aumenta a produção em 1.300.000 quilos por ano. Por outro lado, além da pesca artesanal, que é meio de sobrevivência de muitos brasileiros, nós temos a criação, criatórios de peixes, de camarões, enfim, que faz parte da economia brasileira para o mercado exportador, inclusive. Não é um mercado controverso isso de produção? É assim, o que acontece no Brasil hoje é o seguinte: a gente, em termos de a produção aquícola, né, que é cultivo de qualquer ser aquático, algas, peixe, ostra, né, você tem um potencial de pesca. De acordo com a IBGE, em 2011, o Brasil, e é o último dado que a gente tem oficial, de 2011, agora está trabalhando no novo Boletim Estatístico de 2014, a produção aquícola hoje está em torno de 1.800.000 quilos, produção pesqueira, pesca e aquicultura, né? O Ministério da Pesca e Aquicultura tem dados que hoje, já em 2014, a gente já atingiu os 3 milhões de quilos por ano, né? Então, é uma política que tem sido feita, é um avanço que a gente está trabalhando aí, é um incentivo, aí são investimentos que vêm sendo feitos por parte do governo federal e também no caso do governo do estado de Alagoas, a gente está trabalhando. Quando eu vim trabalhar na Secretaria de Pesca, a convite do governador Teotônio Vilela, foi exatamente isso, trazer essa visão macro do Brasil para aplicar em Alagoas. A gente hoje aqui representa 1,73% da produção nacional de pescado. É muito pouco, considerando o potencial muito grande que o estado tem. E qual seria essa capacidade do estado de Alagoas? Sem dúvida nenhuma, a gente consegue chegar aos 3 ou 4% da potencial do Brasil sem nenhum esforço. A gente hoje, em termos de aquicultura, por exemplo, você só tem 2 empresas praticamente produzindo em escala comercial dentro do estado, né? Você tem uma grande quantidade de pequenos aquicultores, principalmente em assentamentos ou pequenas fazendas produzindo, mas não existe, assim, por exemplo, dados para somar a estatística. E onde investir? Onde investir? Investir na aquicultura, tá? Como? O governo federal tem linhas de crédito subsidiado através do Plano Safra da Aquicultura, né? Tem também incentivos do BNDES, da SUDENE,
né, do Banco do Brasil para poder estar você pegando recursos a juros subsidiados e investindo. Falta no Estado aqui o que a gente chama assim de facilidade ou flexibilização na questão do licenciamento ambiental. O Estado hoje ele é muito amarrado em relação ao licenciamento ambiental e isso é uma das propostas da Secretaria de Agricultura do Estado para poder estar avançando nessa questão. A gente tem conversado com a outra área, que é a área de licenciamento, com IMA, né, com recursos hídricos, para poder estar avançando nessa direção. Mas essa é uma seara negociável, a questão do meio ambiente? É negociável, sim, é negociável. Você tem, por exemplo, no Brasil, estados como o Paraná, que hoje eles criaram lá o licenciamento simplificado, né? O que é o licenciamento simplificado? São ações do governo que para você colocar um projeto de aquicultura, você consegue, por exemplo, em 5 minutos ou 10 minutos, você ter essa licença prévia de instalação dos projetos aquícolas. Infelizmente, no estado de Alagoas não acontece isso. Você tem que mandar o processo para o Instituto de Meio Ambiente, ele tem que ser analisado, passa por 500 mãos lá de técnicos e burocratas e acaba demorando 6 meses a 8 meses para poder dar essa licença prévia. Essa é uma legislação federal, né? O estado de Alagoas não teria essa jurisprudência ou essa capacidade territorial de decidir por ele? Tem sim. É dado na questão dos recursos hídricos, por exemplo, da União, Rio São Francisco, o mar aqui, é uma questão de legislação federal, que aí tem o IBAMA, tem o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade para poder avaliar tudo isso. Mas na questão das águas estaduais, como essas lagoas que a gente tem aqui, esses reservatórios de usinas de produção de cana-de-açúcar, você pode sim estar fazendo ações diretas, igual fez Santa Catarina, igual fez o Paraná, o estado de Goiás, Mato Grosso, né? Então, esses estados, eles criaram uma legislação própria, específica, em que avança na questão do licenciamento ambiental simplificado, né? Por exemplo, você tem hoje aqui no estado de Alagoas uma dificuldade muito grande em instalar projeto de cultivo de camarões, a carcinicultura, né? Porque existe aí uma avaliação de que o Estado, a carcinicultura só pode ser desenvolvida em áreas de mangue ou próximo do litoral. Não, isso não é verdade. Você tem hoje no Brasil estado como Goiás, que fica a 2.000 quilômetros do litoral, que produz camarão vanamei, né, que é camarão de água doce. E a gente quer avançar exatamente nisso, naquelas áreas que não estão dentro de área de APAS, né, área de proteção ambiental, ou nos mangues, você está fazendo cultivo de camarão no estado. Dentro do agronegócio, é uma das atividades de maior lucratividade, né? O mundo inteiro espera que o Brasil, né, avance muito nessa atividade, aí, que é a aquicultura, que é a produção de peixe, porque o pescado é a proteína animal mais saudável, né, ômega 3, e a gente tem aí essa dívida e esse atraso muito grande, né? Mas antes precisa quebrar a cultura. O Estado não tem essa cultura. O senhor acabou de falar que 2 empresas exploram comercialmente essa atividade. Nossa tradição e cultura ainda é o rebanho, a bacia leiteira, a monocultura da cana. É o extrativismo do pescado marismo, tudo mais, não o cultivo. A gente tem sim que quebrar esse paradigma aí e estar focando, né? E aí entra o Estado para poder focar políticas públicas, para poder facilitar o licenciamento ambiental, para criar linhas de créditos especiais para atrair esses empresários para o Estado. E recentemente eu recebi na Secretaria a visita de 2 empresários, um de São Paulo e outro de Santa Catarina, que querem investir no Nordeste, né? E por conhecer a gente lá de Brasília, nos procurou querendo para investir aqui. A gente está conversando com eles devem estar vindo aqui para o Nordeste, a gente está atraindo essas empresas para cá, são investimentos pesados, tanto na área de produção de pescado, de aquicultura, como na área de processamento e beneficiamento, né? Bom, essa é a iniciativa privada. Agora, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os órgãos federais, eles têm essa linha de crédito?
Tem sim linha de crédito específica. Existe dentro do governo federal, que foi estendida aos estados, o chamado Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Esse plano 2013 a 2014, né, mas vai estender até 2016, que eu estava sabendo, estou sabendo, para poder criar linha de crédito especial, linha de crédito subsidiada. Né? Da mesma maneira que você tem linha de crédito subsidiada para a agricultura, a aquicultura e a pesca também tem financiamento de equipamentos de pesca, por exemplo, barcos, embarcações, redes, financiamento para a produção do pequeno produtor marisco, né, em marisco, financiamento para você montar, comprar tanques, redes e colocar. Então, são tudo linha de crédito subsidiada que vai, a curto prazo, você poder duplicar ou quadruplicar a produção. O ministro Crivella, quando lançou o Plano Safra, ele tinha o propósito seguinte, de transformar aquela produção brasileira, lá em 2012, em que era, na época, em 1,5 milhão, para chegar a 4 milhões de quilos de pescado em 2014. Segundo o Ministério, essa meta deve estar sendo atingida até o início do ano que vem, 2015, e a proposta é o seguinte, para que nos próximos 5 anos, essa produção brasileira consegue chegar a 10 milhões. E já aí, existe um estudo da potencialidade alagoana, que espécie seria melhor adaptada? Existe sim, dentro da secretaria e também dentro de informações que a gente tem, a universidade, a gente tem caminhado muito assim na parceria com a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, para poder avaliar as espécies que são maiores, que têm maior rentabilidade, que são maior impacto comercial. Por exemplo, a espécie cultivada aqui no estado, ou no Brasil de maneira geral, que tem maior conversão comercial é a tilápia. Tá? Tem também o peixe nacional, o tambaqui, que tem uma conversão comercial muito grande, e a gente está trabalhando nisso. E, além disso, a gente está desenvolvendo espécies nativas do São Francisco para produzir em escala comercial, como o surubim, a tiara, né? O piau. Então, são peixes que tanto usar para repovoamento como para produção comercial. Então, a gente tem sim esse trabalho assim, está desenvolvendo, e nesse momento a Universidade Federal de Alagoas está para concluir um pacote tecnológico que vai produzir pela primeira vez no Brasil peixe marinho. Tá? Eles estão fechando essa pesquisa, deve estar divulgando até o final do ano, e é muito importante que, contrariando todos os estados do Brasil, São Paulo, Bahia, Pernambuco, que vem investindo em pesquisa para produzir peixe marinho, o estado de Alagoas deve ser o primeiro a lançar esse pacote. Eu fico muito feliz por estar aqui nesse momento e ter essa divulgação. Os professores, né, Emerson e Elton, lá da universidade, estão concluindo essa pesquisa. Eu tenho conversado com ele, tenho acompanhado, e até o final do ano a gente está dando essa boa notícia aí. Alagoas será o primeiro estado no Brasil a lançar um pacote tecnológico para poder produzir peixe marinho, coisa que o Brasil vem correndo há muito tempo e não consegue. E que a gente tem um potencial muito grande, haja vista os 8.000 quilômetros de litoral que a gente tem, né? O Chile hoje é o maior produtor de pescado na América do Sul, né? Pescado, o salmão, e tudo começou através da pesquisa. Uma empresa norueguesa que investiu lá e está produzindo. O Brasil, com esse potencial muito grande, essa grande quantidade de espécies marinhas que são propícia ao cultivo, a gente não consegue avançar. E aí a gente tendo esse pacote, a gente vai estar dentro de poucos anos sendo assim uma referência mundial na produção de pescado. Conversamos com o secretário Cantídio Mundim. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já.